Dentro do Gráfico, com Sérgio Sanita. Fala, Sanita. E aí? Beleza, meu? Beleza, e você? Tudo bom. Meu time não tá indo nessas coisas, mas vamos lá. Eu ia comentar sobre isso. Rapaz, hein? E perdeu pro Santos do Diniz. Você vê? Cara, eu entendo que o pessoal ainda tá comemorando, mas tem muita gente machucado ainda e cedeu bastante atletas pra Copa América. Então, vamos ver, né? Nas próximas semanas tem que melhorar e tem que ganhar isso daí. Sair do Z4 que já, né, tá incomodando. Pois já. não, e eu acho que o São Paulo tá com uma dificuldade em fazer gol, né? E você falou de ceder atleta, ó, a gente já vai falar aqui das companhias, mas eu conheço alguns São Paulinos, tem gente nesse estúdio aqui, que tá assim, pé da vida, com o fato do Daniel Alves ir jogar a Olimpíada. Vai ficar fora de Libertadores, quem vai pagar o salário é o São Paulo, né? Enfim, vamos lá, nem tudo são flores. Por falar nisso, nem tudo são flores, ô Sanita, tá acontecendo aí uma correção, né, no setor de siderurgia e mineração. Queria que você trouxesse aqui o seu olhar para esse segmento. Algumas semanas já que eu falo, né, que a gente haveria de ver essa troca, né, essa consolidação muito grande que o MAT fez nos últimos meses, né, e foi a estrela do Ibov aí, carregando basicamente o Ibov nas costas, e trouxe uma troca de protagonismo do índice de materiais básicos para o índice imobiliário, para o índice financeiro, para o índice de consumo. Contudo, quando a gente olha, né, e muitas das vezes eu trouxe aqui assimetrias, né, de a gente olhar tendências, mas papéis estavam mais travados para tentar capturar essa assimetria. Pouco a perder e bastante a ganhar caso desse certo. Na parte das empresas de siderurgia e mineração, a gente está vendo, na verdade, uma tendência pujante de alta, né? Forte. A gente pega a CSN, por exemplo, eu mandei os gráficos, né? A gente tem aí 4 empresas que a gente vai tratar, mas CSN, se a gente pegar desde o crash aí pós-pandemia, o papel bateu a faixa dos 5,40 e fez máxima em 53,90 alguns meses depois, ou seja, uma alta de 900% quase. E realmente é uma coisa bastante expressiva que aconteceu na CSN, né? Commodities metálicas explodindo, o dólar beneficiando. Só que agora, a gente olhando esse curto prazo e exatamente essa troca de protagonismo, nós tivemos uma correção bastante relevante, aí não só em CSN como nos pares. No gráfico 2, né, depois a gente vê a forte tendência, sustentada inclusive pela média de 9, e agora, né, dado que ela perdeu a média de 9, a média de 21, que é a azulzinha, a gente vê que é um ponto importantíssimo de suporte. Essa região é dos R$40 para a CSN. É exatamente a retração de 618 da última pernada, e dado que a gente já teve uma correção mais de 25%, eu acho que começa a chegar a hora de a gente olhar para essas empresas. Então, essa semana provavelmente ainda fica um pouco travada, a gente viu uma queda do minério expressiva, né? Hoje, tanto em Dalian como em Qingdao. Exato, e abriram caindo as empresas de siderurgia e mineração. Mas eu acho que elas estão num ponto bastante interessante para a gente começar a avaliar, principalmente para quem gosta de levar para algumas semanas, alguns meses, dado que ela está fazendo uma correção até a média de 21, correção até a retração de 6,18 da última pernada, que é um ponto excelente, também de uma boa relação risco-retorno para a gente avaliar. Então, o CSN, será que é um caso isolado? Não. Se a gente passar para o gráfico de Gerdau, que subiu bem também desde o crash até as máximas, aí subiu 370%, a gente vê que ela está no mesmo movimento aí de estressar a média de 21, que é a média azulzinha, né, no gráfico 3. No gráfico 4, que fala um pouquinho mais do curto prazo aí da Gerdau, a gente vê também que ela caiu mais de 23% nessa última pernada. E a retração de 618 fica ali na região dos R$28. Então, CSN é um caso interessante. Gerdau a mesma coisa, está segurando na retração aí de 618. Então são empresas que a gente tem que começar a abrir o olho. Obviamente que não vão ter a mesma assimetria, né, para subir 300, como a gente no caso do Gerdau, 900, como a gente viu no caso de CSN, mas para quem gosta de levar a posição é um prato cheio. Usiminas, será que é diferente? Não. A gente olha o gráfico de Usiminas, ela subiu desde o crash mais de 550% da mínima máxima, né? Bateu ali a faixa dos 24,35. Interessante que em Usiminas, diferente de CSN, de Gerdau e de Vale, ela está longe ainda da máxima histórica. Então, se a gente for falar ponto de máxima histórica, ela está longe, acho que é por volta dos 35 a 36. Então, também ela está segurando aí na retração de 618, ela está segurando ali na média de 21 na média de usinha. Então veja que não é uma coincidência, as 4 maiores empresas aí do setor de siderurgia e mineração estão mostrando esse mesmo comportamento, né? Idêntico. Se a gente pegar o gráfico do índice de materiais básicos, eu acabei não colocando aqui para a gente não tomar muito tempo, mas o comportamento é o mesmo. Então, uma forte pujança de alta,
correção até agora, você fala, pô, mas já entrou em correção de baixa no diário, mas no semanal, que é uma tendência mais forte, a tendência secundária, ela ainda está fazendo zigue-zagues ascendentes, fundos e topos mais altos, o que denota essa correçãozinha que nós tivemos, que pode ser uma oportunidade para continuar subindo, tá? Então a tendência secundária em CSN, em Gerdau, em Usiminas e no índice de material básico está em alta, tá? No diário, sim, na tendência terciária já começou uma tendência de baixa, mas a que tem mais peso, secundária, ainda está numa forte tendência de alta. E a Vale, né, que é um caso à parte, que ela pouco corrigiu. A Vale quase não corrigiu aí desde das mínimas, né, as máximas, ela subiu aí 303% também. Bateu lá 29,83 na mínima do pós-coronavírus. E agora bateu 120,45. E ela pouco corrigiu, é a que está mais forte de todas. E a gente pega aí, da última pernada, ela está segurando uma retração de 382,50, ou seja, ela está mostrando mais força. Então, qual o recado que eu quero dar? Nas últimas semanas a gente sempre olhou empresas que estavam mais amassadas, né, com uma simetria boa para recuperação. Agora a gente está falando de empresas que estão numa tendência forte, corrigiram aí entre 25% e 30%, e a partir daqui mostrando reação pode indicar que essa tendência secundária deve continuar. Se nós vimos um dólar mostrando um pouquinho mais de força, já saiu de 5,60 a 5,70, veio para 5. Se a gente vê o dólar fazendo um repique até os 5,20, 5,30 e o minério se mantiver forte, eu acredito que essas podem ser boas apostas dessas empresas para as próximas semanas. Ô Sanita, e você falou, né, que realmente hoje estavam caindo, CSN, Vale, Gerdau, enquanto você falava aqui, elas viraram. CSN está subindo agora 0,24% a R$ 41,49. Gerdau sobe 0,86% a R$ 29,33. Vale está subindo 0,16% agora, R$ 109,26. E Usiminas, que caía forte, agora continua caindo, mas é uma queda muito mais tímida, de 0,17% a R$ 18,06. E dizem que o Fibonacci não funciona, cara. Cara, respeita o cara, mano. Funciona. Como diriam os jovens, né? Respeita o moço, patente alta, bigode grosso. Exato. Ô, Sanita, você sempre participa aqui, e se tiver algumas perguntas aí pro Sanita, ô Brunão, dá tempo da gente fazer. Vamos fazer 1, 2 ou até 3 perguntas pro Sanita, mas você sempre deixa aqui também algumas dicas, né? Sim. Já foram excelentes dicas aqui o setor de siderurgia e mineração. Além dessas, tem mais. Vamos falar da semana passada. Eu sempre gosto de fazer o track record, né? Isso é legal. A semana passada o Ibov caiu, né? Foi uma semana um pouco fraca, então eu deixei 3 papéis. 2 deles caíram. Por exemplo, a Casa da Pedra, que é relacionado ao setor de siderurgia e mineração, caiu 2,68. Cirela também, por conta do estresse, um tom mais hawkish do Copom, também caiu em 47. Contudo, se a pessoa tivesse colocado nos 3... Local Web subiu 7,67. Na semana. Exatamente, ou seja, ela teria ganhado dinheiro se ela tivesse diversificado nessas 3, mesmo com a queda do Ibov na semana. Para essa semana, Vini, eu vou separar 3 que eu acho que estão num ponto bastante interessante, você pode até falar aí se estão subindo. Cogna. Peraí que você vai falar, já vou pegando aqui. Cogna. Movida e Via Varejo. Eu acho que são 3 que aí podem, nessa semana, andar bem. Boa. Cogna, Movida e Via Varejo. Você vê que são companhias aí também de setores diferentes, né? Então a gente está falando de Cogna, que é o setor educacional. Nesse instante, Cogna 3 sobe 1,31% a R$ 4,62. Portanto, Cogna está subindo hoje. Via Varejo, ações ordinárias da companhia em viés de alta de 0,92%, papel ordinário da Via Varejo aí negociado a R$ 15,31. Movida está operando aí estável nesse momento em um leve viés de alta de 0,01%, agora estável a R$ 18,83. Portanto, anota aí porque eu gosto muito desse overview que a gente faz, né? Esse feedback, esse retorno. Então, Cogna, Movida e Via Varejo. Isso. E você falou de Local Web, olha só, Local Web hoje, papel ordinário está subindo 2,92%. Portanto, se você comprou na semana passada, igual a Sanita falou, deu a dica aqui, e deixou um pouquinho mais, essa alta aí tá chegando na casa de quase 10%. Exato, né? Eu digo ali o ponto de entrada que tá mostrando a simetria. Se a partir daquele momento começar a mostrar a tendência, não faz sentido você sair, mantém posição. Exatamente. Né? Boa, Sanita. Muito legal. Eu vi aqui alguns ouvintes, né, mandando mensagens meio desesperados. Pô, o minério caiu 8,79 em Dalian, e agora?
Sanita acabou de acalmar aqui, acho que o coração de uns 30 ouvintes, viu, Sanita? 30 ouvintes que mandaram mensagens, né? Por falar neles, Bruno Ascenso, vamos lá com 2 perguntas pro Sanita. Beleza, vou chegar aqui vou fazer aqui por ordem de chegada, Boa, viu? Que tá começaram bom. a aparecer várias aqui, Sanita. Tem aqui o Gustavo de São Paulo, DDD 11, queria saber sobre Banco do Brasil, Sanita. Banco do Brasil continua assimétrica, né? Subiu, acho que eu falei no almoço de negócios aí com o Tato, uns 10 dias atrás, que eu participei aqui, né? Inclusive Foi com o muito Vini. legal, foi boa. Subiu 30%, corrigiu, mas o viés é de alta, tá? Mas bancões, especialmente, eu não acho muito atrativo nesse momento, mas especificamente Banco do Brasil, né, como está muito atrasada, muito amassada, longe das máximas históricas, eu acho que é uma boa sim, principalmente para quem for carregar a posição por algumas semanas, eu acho uma excelente pedida, tá? Assim como foi a Eletrobras, com todo aquele zum de vai privatizar, o papel foi embora, talvez para um médio prazo aí, Banco do Brasil seja a bola aí, que é uma das empresas que tem a possibilidade de se falar em privatização, né? Sem dúvida, né? Uma empresa estatal, enfim, a gente tá vendo aí o que tá acontecendo com a Eletrobras, Banco do Brasil, por que não, né? Vamos lá. Boa. Tá aí, Bruno então, Ascenso, mais uma? bora então. A gente respondeu o Gustavo, né? Isso, tá aí pro Gustavo Naves, então está respondido a sua pergunta. E aqui quem mandou pergunta também foi o Servulo, não sei como é que se pronuncia aqui, do DDD 85 do Ceará, aqui, ele que me corrija. Ele perguntou aqui, Sanita, e Klabin? O que você acha da companhia? Klabin sofreu bastante junto com o Suzano aí por conta de um dólar mais baixo, né, e da celulose também baixa. Inclusive para quem acompanha as lives aí, a gente surfou uma bela pernada aí de baixa em Klabin, tava na lista que eu chamo de lista short aí porque eu coloco a galera. Mas está começando a mostrar a simetria, assim como a gente vê essa correção na empresa de siderurgia e mineração aí, tá começando a ficar interessante. Suzano e Klabin também podem começar a entrar no radar. Para quem gosta de levar, né, para um médio prazo, olhar um semanal, talvez já seja uma boa hora de começar a olhar com carinho para o papel e avaliar a entrada. Fundamentos tem, né? Suzano, Klabin, aí tem um fundamento tem, mas estão sofrendo no curtíssimo prazo por causa do dólar mais baixista e da celulose mais baixista. Mas eu acho que a simetria para levar para o médio prazo é bastante interessante. Boa, tá aí. Boa! Respondendo o nosso ouvinte do Ceará. Sanita, muito obrigado. Sempre Valeu, muito gente. bom ter você aqui. Até uma próxima, ou no Expresso da Manhã, ou no Almoço de Negócios. É isso aí, prazer estar com vocês. Valeu. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.